E aí galera, vocês estão bem? Que bom! Mais um vídeo pro canal, já deixa o like e se inscreve e ação! Rapaz, sempre quis falar isso. Na história de hoje, acompanhamos Yang Jagak, o primeiro filho do líder da União de Murin, conhecido como a Estrela dos 10 Golpes. Ele ganhou esse título pois conseguia encontrar uma maneira de neutralizar quaisquer artes marciais dentro de 10 golpes. Infelizmente para o nosso prota, mesmo ostentando o título e sendo filho de um figurão, ele não se escapou das tramas políticas do mundo Murin. Afinal, todos cobiçam o trono do líder. Além disso, grupos não ortodoxos tinham começado a se unificar nos bastidores. E no final, nosso prota teve o azar de ser pego no meio dessa onda turbulenta de jogos políticos cheio de ganância e foi envenenado antes mesmo de completar 30 anos e foi de comes e bebes. Mas como você já deve ter pensado, ele acorda em um lugar estranho que ele não reconhece, mesmo tendo certeza que foi de comes e bebes depois de ter sido envenenado. Ele começa a pensar que foi sequestrado por algum grupo que estava envolvido com o jogo político e poderia querer atingir o líder da União Murin através do sequestro de seu filho. Vendo que tudo estava extremamente preparado, ele pensou que eles queriam manter vivo até chegar a hora de libertá-lo. Mas ao falhar em circulação Ki, ele vai beber água para esparecer e percebe que estava em outro corpo. Pior, ele não conseguia distinguir se era um homem ou uma mulher, mas vendo sua arma no meio de suas pernas, ele fica aliviado por ainda ser homem. E também muito fascinado com o tamanho do seu novo amiguinho, mas ele mantém o foco no problema atual. Ele não sabia de quem era esse corpo e a energia que ele tinha era muito impura e não conseguia sentir nenhum traço de suas antigas artes marciais. Pela primeira vez em sua vida, ele estava totalmente perdido. Na verdade, segunda vida, né? A primeira já foi de comes e bebes. Percebendo que sua alma deve ter entrado no corpo de alguém que treinava isolado, ele começa a procurar em algum lugar respostas de quem era o dono original desse corpo. Em uma sala da caverna, ele acha várias figuras entalhadas na parede, que era a técnica marcial que o dono original do corpo devia estar treinando em isolamento. Ele começa a repetir as posições da técnica e fica abismado com quão incrível, poderosa e cruel ela era. Uma frase na parede gravada pelo antigo dono do corpo dizia que só é possível ficar mais forte ao encarar o perigo. O prota disse que ele foi de base com uma sobrecarga de Ki quando fluiu a energia pelas correntes corporais erradas. Como ele treinava com apenas imagens entalhadas na parede, ele interpretou a técnica com senso comum e isso foi sua perdição. Mas para ele, era fácil perceber todas as nuances dessa arte marcial, cujo objetivo era ser grandiosa e destruir tudo. Rebelião dos Céus, um nome bem arrogante, mas era digno dessa arte que desafiava os céus. Totalmente concentrado, nosso prota começa a praticar a técnica incansavelmente. Em um rolar de scroll do mouse, vemos que passou vários anos, e ele aprendeu tudo que tinha nos desenhos. Infelizmente, os desenhos só iam até o 10º estágio da técnica e eram uma pena, mas apenas com isso ele conseguiu passar a força de sua vida passada chegando até o reino evolucionário, ganhando 240 anos de Ki. Uma benção disfarçada foi o que ele ganhou ficando preso nessa caverna, sem contar que ele ainda ganhou uma segunda vida. Ele presta respeito em frente aos símbolos da parede como um bom pupilo, agradecendo a sabedoria e jurando não desviar do caminho da justiça. Comparado com as técnicas de seu pai e dos anciões de sua vida passada, ele percebe que nunca conseguiria chegar ao nível que está hoje, e jura que não importa o que aconteça, ele que trilha o caminho da justiça servirá o criador dessa técnica como um único e verdadeiro mestre. Mesmo que os céus caiam ou que a terra rache ao meio, ele não mudará esse sentimento. Só eu acho que esse juramento foi um pouco cedo e vai dar muita merda, mano. Ele agora está pronto para deixar essa caverna e descobrir o lugar onde estava. Quem sabe dar um pouquinho de ação para dar uma animada no vídeo, né? Ver um figurante tomando um sarrafo é sempre gostosinho. Como a porta não tinha nenhum sinal de abrir, ele se prepara e com um único golpe com a palma da mão, ele destrói completamente a entrada da caverna. Banhado pela luz do sol após anos, ele se perde em contemplação por alguns instantes, até que nota alguém tirando uma soneca em uma árvore. O maluco explodiu a caverna e o figurante não acordou, mano. Que sono pesado é esse, velho? Assim que ele acorda o cara, o mesmo vê o rosto do prota e fica completamente desesperado pedindo perdão de joelhos e no final o cara simplesmente desmaia. O prota só encosta o bundão na árvore incrédulo com o quão medroso o cara era e sai andando. E mais à frente, ele sai da mata e avista uma cidade. Ele caminha em direção à entrada e dá de cara com alguns guardas muito fortes e fica assustado. Os simples guardas do portão desse lugar eram muito poderosos. Ele se prepara para caso ele precise lutar contra eles, mas os guardas ficam de joelho e o chamam de jovem mestre e o parabeniza
por completar o treinamento e isolamento. Pego de surpresa, o prota começa a olhar em volta até que vê a placa do lugar, com o nome Culto Gang Myung, o lugar oculto nas vastas grandes 100.000 montanhas, onde você nunca pode sair após entrar, e também conhecido popularmente por todos como Culto do Capiroto. Lembrando que os guardas o chamaram de Jovem Mestre, o prota fica completamente perdido. O filho do líder da União Murim, que sempre lutou pela justiça, agora é o Jovem Mestre do Culto do Capiroto. Eu disse, guys, aquele juramento ia acabar lascando ele. A arte que ele aprendeu na caverna era conhecida como Arte Divina dos Demônios Celestiais. Quando o prota ouve isso, ele fica ainda mais perdido, se recusando a acreditar em toda essa merda. Ele parte pra cima de um guarda totalmente alterado e acaba desmaiando com um choque. Ele acorda pensando ter sido tudo um pesadelo, mas ao lavar seu rosto percebe que tudo era real. Depois de mais uma pequena sessão de negação, vemos que em outro prédio do culto do Pepeta, Dan Yaha, princesa do Palácio do Piso Negro, está conversando com sua empregada sobre o prota. E parece que ela não gosta muito dele não, hein? Acho que não gostar ainda é pouco. Ela diz que ele deveria ter morrido dentro da caverna. Mal sabe ela que acertou precisamente. Aparentemente ela é a noiva dele. E odeia o fato dele ser um inútil que usa sua posição de jovem mestre para correr atrás de mulheres. Devido ao show que o prota deu quando chegou, todos pensam que ele não conseguiu aprender nada da técnica celestial. Ela lembra do primeiro encontro que teve com o antigo dono do corpo do prota e como ele era um escroto do carvalho, mano. Após ela reclamar por muitos e muitos balões de diálogo com sua empregada, de como ele não deveria ter saído da caverna antes de aprender a técnica e que passou apenas 3 anos, que ele deveria ter morrido, blá 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 blá, corta para o prota que após acordar percebeu que ninguém veio ver como ele estava. Então, investigou e descobriu que o antigo dono desse corpo era um merda, que basicamente ninguém gostava. Até um apelido de fantasma excitado ele tinha. Ele tentava pegar todas que via e as que não conseguia, ele usava seu status para forçá-la. O bicho era um merda. O único motivo para ele conseguir ficar vivo até entrar na caverna foi devido ao seu pai, o líder do culto demoníaco, um dos 3 seres supremos que ultrapassava até os 10 mestres da humanidade, Ma Taepium. Mais uma vez, após vários balões de diálogo que só serviram para mostrar o quão bosta era o antigo dono desse corpo e como ele estava lascado sem nada agora no culto demoníaco e blá 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 blá, o prota está preparado para aceitar e diz que vai viver do seu jeito. E nessa hora, a garota que vai ser sua esposa entra pela porta pegando-o de surpresa. Ele pergunta quem ela era, assustado, a fazendo explodir de raiva, e pergunta se ele já esqueceu dela. O prota faz uma série de análises rápidas e chega à conclusão que deveria ser criada dele, o que não poderia estar mais errado. Como ele estava tendo alucinações devido ao pânico de estar preso no culto demoníaco, ele tenta fazer um papel de cara mau e estoico e humilha a garota, que começa a chorar e sai correndo do quarto. Fora do quarto, ela o amaldiçoa e pensa que antes de se casar com alguém como ele, ela prefere morrer. Dentro do quarto, o burrão ainda não percebe a burrada e só lamenta de ter deixado ela ir antes de pedir comida, já que ele estava morrendo de fome. Ele sai do quarto e vai conversar com Ya e o Tal, seu guarda-costas. E para variar, ele é outro merda igual o antigo dono do corpo. Ele faz a pegadinha dizendo que a memória do prota tá ruim porque lhe falta energia Yin, a energia que vem das mulheres na hora do sexo. O prota o empurra para longe e o figurante diz que ele está estranho, falando igual pessoas da seita ortodoxa, fazendo o prota se cagar de medo, pensando que tinha sido descoberto e se preparando para passar o maluco no cerol. Mas nessa hora, o cara começa a rir igual um lunático, dizendo que era só uma pegadinha, o que lhe rende um soco bem dado no pote. O prota pede para ele o explicar como as coisas funcionam no culto, mas sua barriga começa a roncar na hora e eles acabam indo conversar no restaurante. Quando os dois estavam indo, o figurante lembra que não dava para ir no restaurante top de linha que ele tinha falado, porque hoje era a reunião dos herdeiros do culto, onde os filhos das famílias mais importantes se reuniam. Mesmo com os vários avisos do figurante, o prota decide ir à reunião. Eles caminham enquanto o figurante explica como o culto é estruturado. Eles descobrem que alguns membros querem eleger um novo líder, já que Mata Ep1 sumiu e ninguém sabe onde ele está. O protagonista diz que como ele está ali, não deveria ter problema, mas o figura disse que ninguém vê ele como líder, já que ele era fucking ignorante e só faz merda onde quer que vá. O prota dá uma bronca do figuras por falar assim dele, e lembra que prometeu aceitar o demônio celestial como mestre quando aprendeu a técnica da caverna. Ele não era um homem que volta atrás com suas palavras. Ele descobre que o culto demoníaco tem 1 milhão de membros e fica incrédulo.
Outra coisa que ele não entende é como os grupos espalhados não começaram a rebelião quando o líder sumiu há 2 anos. E a verdade é que os grupos não estavam unidos, e por isso ninguém queria dar o primeiro passo. Então, eles estavam esperando pelo Festival Celestial, que acontece a cada 2 anos. Mas agora que o Prota voltou, sendo o legítimo herdeiro, lascou os planos deles. Já de noite, no restaurante onde aconteceu a reunião dos herdeiros, a chegada do protagonista deixa todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que o inútil filho do líder iria à reunião. Quando Dan Yanha, que seria a futura esposa do Prota, vê ele chegando, tenta fugir. Ela ainda estava irritada com ele, mas ele rapidamente a alcança e os dois conversam. O lerdão ainda continua pensando que ela era uma criada, causando mais problemas. Porém, pela elegância e o modo de falar do Prota, ela acaba pensando um pouquinho melhor dele. Os dois se separam e o Prota diz que ela lembra muito sua irmã e promete retornar para vê-la um dia. E eu também prometo retornar se esse vídeo tiver bastante like. Espero que tenham gostado do resumo dos 4 primeiros capítulos de Eu Reencarnei como um Herdeiro Enlouquecido. A história está apenas começando e mal podemos esperar para ver o que o nosso Prota vai enfrentar nessa sua nova vida. Eu vou deixar o nome e os detalhes da obra na descrição e no comentário fixado. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio e pelo carinho que têm demonstrado ao longo do nosso canal. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like e comentário. Isso ajuda bastante a gente a trazer mais conteúdos para vocês. Não perca os próximos episódios que prometem ainda mais ação e aventura. Até lá, fiquem bem, falou e falou!